Eu enviei aquela mensagem de voz para o grupo da família às 3 da manhã, com a voz tremendo de raiva, mas firme como o aço de uma faca que eu mesma forjei. Vocês todos sabem o que ela fez. Agora, paguem o preço da lealdade cega. Minha irmã, a Santa Maria dos Pobres, que chorava por mim nas festas de Natal, havia-me traído pelo último bónus que eu ganhei no banco, dinheiro suado em noites sem dormir, sem maridos, sem filhos para justificar a minha existência aos olhos dela. E o pior? Ela exigiu que eu bancasse a vida dela, como se o meu útero vazio fosse um crime que merecesse confisco de bens. Naquele instante, enquanto o sol nascia sobre o Tejo, eu soube que a vingança não seria um grito, mas um veneno lento, infiltrado nas veias da nossa linhagem portuguesa, onde o sangue familiar é grosso, mas traiçoeiro. Eu nunca imaginei que uma simples conversa no café da Baixa, com o aroma de pastéis de nata misturado ao cheiro de traição, me levaria a destruir o altar da nossa irmandade. Tu não mereces isso, Ana, disse ela, os olhos verdes faiscando como os azulejos rachados de uma igreja antiga em Lisboa. Bónus para quê? Para viagens sozinha. Eu tenho 2 filhos, contas que não acabam, e tu, solteira e sem herdeiros, vives como uma egoísta. As palavras dela caíram como pedras no pavimento molhado de chuva de outono, e eu, com o copo de galão na mão, senti o mundo encolher. Vingança? Não, ainda não. Mas o ódio, esse sim, brotou ali, uma semente podre no solo fértil da nossa educação católica, onde o perdão é pregado, mas a inveja é sussurrada nas confissões. O que ninguém esperava, nem eu, no fundo do poço da minha fúria, era que eu transformasse o bónus dela em cinzas. Não com fogo, mas com verdades expostas como feridas abertas em São João. Eu gravei tudo, as mensagens dela exigindo transferências mensais, as chamadas onde ela choramingava sobre o marido desempregado, os posts no Instagram onde posava como mãe do ano enquanto me pintava como a tia estéril e solitária. E então, libertei o monstro, enviei para a família, para os primos em Porto, para a avó em Coimbra. Isto é o que ela é, anunciei. O escândalo irrompeu como um fado rasgado, e eu, a narradora silenciosa da minha própria ruína, assisti ao colapso com um sorriso que doía na alma. File 1. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha pele enquanto eu caminhava pela Rua Augusta, o bónus recém-depositado queimando no meu telemóvel como um segredo sujo. Eu era Ana Ribeiro, 35 anos, gerente de contas no Banco de Portugal, uma mulher que escalara as escadarias escorregadias da carreira sem rede de segurança, sem marido para reclamar das horas extras, sem filhos para justificar pausas maternais que as outras usavam como escudo. O meu apartamento no Chiado era pequeno, mas meu, paredes brancas salpicadas de azulejos azuis que eu comprara em mercados de Alfama, um terraço com vista para o Castelo de São Jorge, onde eu bebia vinho verde sozinha nas noites de verão, imaginando vidas que nunca tive. Mas naquele dia, o bónus de 15.000 euros, fruto de um ano fechando fusões que deixaram os tubarões do Wall Street babando, parecia uma maldição. Maria, a minha irmã mais velha, ligou-me enquanto eu parava na Confeitaria Nacional para um pastel. Ana, ouve, preciso de falar contigo. É urgente. A voz dela era melosa, como o recheio de nata, mas eu conhecia o tom, o de quem vem pedir favores disfarçados de confidências. Encontrámo-nos no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV, que olhava para nós com olhos de bronze, impassível como os deuses antigos. Maria chegou atrasada, os 2 miúdos, o Tomás de 7 anos e a Inês de 4, arrastando-se atrás dela como âncoras. O marido, o João, ficara em casa, provavelmente a jogar às cartas no bairro de Alcântara, onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao de dívidas não pagas. Tu ganhaste o bónus, não foi? Perguntou ela, sem preâmbulos, enquanto os miúdos se atiravam aos pomos. Os olhos dela, iguais aos meus, mas cansados de noite sem claro com birras e contas, fixaram-se no meu rosto. Ouvi da prima Fátima, que trabalha no teu banco. Parabéns, mana. O tom era congratulante, mas havia um fio de azedume, como vinho virado. Eu sorri, forçando a leveza. Sim, foi bom. Ajuda a pagar o carro novo, talvez uma viagem a Sintra. Mas ela abanou a cabeça, os cabelos castanhos caindo como uma cortina de segredos. Viagem. Sozinha. Ana, tu não percebes. Eu mal chego ao fim do mês. O João perdeu o emprego na construção, as propinas da escola, o médico dos miúdos. E tu, sem responsabilidades, sem família para sustentar, mereces isso tudo. As palavras acertaram-me como um murro no estômago, o ar quente de Lisboa de repente sufocante. Sem família. Eu era a família dela, a irmã que pagara as propinas do Tomás no ano passado, que enviara roupas para a Inês quando o armário delas transbordava de buracos. Mas para Maria, o meu ventre vazio era uma afronta, um luxo que eu não merecia. O que queres dizer com isso? Perguntei, a voz baixa, mas o coração acelerado como o elétrico 28 subindo a colina. Ela inclinou-se para a frente, os lábios tremendo. Quero dizer que devias partilhar. Não é justo.
Eu dei-te tudo quando éramos miúdas, as roupas que me ficavam apertadas, as mentiras para a mãe quando tu saías à noite. Agora, é a tua vez. Transfere-me 5.000. Para começar. Eu devolvo quando puder. Eu ri, um riso seco quicou nos pombos fugidios. Devolver? Maria, isso não é um empréstimo de família. É o meu suor, as minhas noites sem dormir analisando balanços enquanto tu ias aos jantares de paróquia. Mas ela não recuou, os olhos dela endureceram, como o granito das calçadas portuguesas. Suor. Eu suar sangue com estes dois. Tu vives como uma solteirona egoísta, sem herdeiros para o teu nome. No nosso Portugal, família é tudo. Ajuda-me, ou vais ver o que é ser traída pela própria sangue. A ameaça velada pairou no ar, misturada ao cheiro de castanhas assadas de um vendedor ambulante. Eu levantei-me, o copo de café frio na mão, e disse, pensa bem no que dizes, mana. O sangue é grosso, mas corta fundo. Naquela noite, no meu apartamento, com o fado de Amália Rodrigues e quando baixo no giradiscos, gaivota, leva-me embora, eu revivi a cena 1000 vezes. O bónus era meu, sim, mas a ferida era mais profunda. Maria sempre fora adorada, a que casara cedo, a que enchia as mesas de Natal com risos infantis, enquanto eu, a moderna, era a preterida, a que mandava postais de viagens solitárias para Faro ou Évora. A nossa mãe, que morrera há 10 anos de cancro, sempre sussurrara, cuida da Maria, Ana. Ela é frágil. Frágil. Agora, via-a como uma sanguessuga, sugando a essência da nossa irmandade. Dormi mal, sonhando com o Tejo engolindo navios fantasmas, e ao acordar, o ódio era uma chama quieta, pronta para incendiar. Os dias seguintes foram um vórtice de normalidade fingida. No banco, eu fechava contratos com sorrisos profissionais, mas o telemóvel vibrava com mensagens dela. Pensa no Tomás, ele precisa de um futuro. Não sejas como a tia solteirona que ninguém lembra. Cada uma era uma lâmina, cortando camadas da minha autoestima construída com tijolos de independência. Eu respondia com monossílabos, mas por dentro, planeava. Não era vingança ainda, ou era? Liguei para a prima Fátima, a fofoqueira do banco. Conta-me mais sobre o que a Maria disse. E ela contou. Ela anda a dizer que tu és egoísta, que o bónus devia ir para a família de verdade, com filhos. Até falou em te denunciar por desperdício de herança familiar. Desperdício. A palavra ecoou como um sino rachado na sede de Lisboa. Eu, que herdara o apelido Ribeiro de um pai pescador no Douro, que morrera afogado quando eu tinha 10 anos, era agora o desperdício. Naquela tarde, caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, onde o horizonte de 7 colinas se estendia como um mapa da minha alma partida. O vento salgado do Atlântico chicoteava o meu rosto, e eu chorei, não por fraqueza, mas por raiva pura, o tipo que os portugueses guardam como vinho do Porto, envelhecendo até explodir. Ela vai pagar, sussurrei para as oliveiras retorcidas. Não com dinheiro, mas com a verdade que ela esconde. A verdade de Maria era um poço escuro, o João não era só desempregado, ele bebia, batia nas portas de credores, e ela, para sustentar a fachada de mãe perfeita, mendigava em silêncio. Mas eu sabia mais, das chamadas noturnas dela para mim, anos atrás, confessando afés com o chefe para ganhar extras. Não contes a ninguém, Ana. É pela família. Agora, usaria isso. Não ainda. A vingança tinha de ser psicológica, um drama lento onde ela se afogasse nas próprias mentiras, como Ícaro nas asas de cera. Comecei a gravar, cada mensagem, cada chamada. O meu telemóvel tornou-se uma arma, fria e precisa. Uma semana depois, o Natal aproximava-se, e a família reunia-se na casa da avó em Coimbra, com o cheiro de bacalhau e rabanadas preenchendo o ar. Eu cheguei de comboio, o alfa pendular balançando como os meus nervos. Maria abraçou-me na porta, os miúdos aos pés, mas o abraço era fraco, como papel molhado. Obrigada por vires, mana. Vamos esquecer as discussões. Mas os olhos dela imploravam pelo bónus, e eu sorri, beijando as bochechas dela. Claro, família é família. Naquela noite, à mesa, com o vinho tinto fluindo como um mondego lá fora, ela sussurrou, transfere amanhã, sim. 5.000. Para o Natal dos miúdos. O tio Manuel, o bêbado bonacheirão, riu-se. Deixa a Ana em paz, Maria. Ela trabalha duro. Mas ela ignorou, os dedos cravando no meu braço sob a toalha. Eu transferi, não 5.000, mas 2. É o que posso, disse. Ela explodiu em mensagens privadas, traidora. Egoísta sem entranhas. Os meus filhos vão sofrer por tua culpa. O veneno dela era puro, e eu bebia cada gota, guardando para o antídoto. De volta a Lisboa, no ano novo, enquanto os fogos rebentavam sobre o Tejo, eu escrevi o primeiro rascunho da minha confissão,
não para ela, mas para o grupo da família no WhatsApp. Ainda não enviaria. Esperaria o momento em que o desespero dela fosse maior, quando o marido a deixasse, quando os miúdos chorassem por brinquedos que ela prometera. A psicologia da vingança é assim, não um soco, mas um abraço que sufoca devagar. O inverno em Lisboa é traiçoeiro, como o amor familiar, dias de sol falso que escondem chuvas frias, penetrando até aos ossos. Eu voltara ao banco, mergulhada em relatórios de risco, mas o risco verdadeiro era o da minha sanidade. Maria não parava, chamadas diárias, mensagens que variavam entre súplicas e acusações. Tu és como mãe, sempre a priorizar o trabalho. Mas eu tenho alma, Ana. Tenho corações que dependem de mim. Alma. A dela era um labirinto de hipocrisia, construído com tijolos de vitimismo português, aquele coitadinho de mim, que as tias sussurram nas romarias de Fátima. Uma noite, após uma reunião exaustiva com clientes espanhóis, encontrei-me com o Pedro, o meu terapeuta improvável, um antigo colega de faculdade que agora escrevia livros sobre resiliência emocional em Cascais. Encontrámo-nos no Bairro Alto, num tasco escondido onde o vinho era barato e as confissões fluíam como o Douro em cheia. Conta-me, Ana, disse ele, os olhos castanhos fixos nos meus, enquanto o fado ao vivo cantava de amores perdidos. Eu despejei tudo, o bónus, as exigências, as palavras que me faziam duvidar do meu valor como mulher sem prole. Ela diz que não mereço, Pedro. Como se o meu corpo fosse uma falha moral. Ele acenou, devagar, como quem conhece as profundezas da alma lusa. É o peso da tradição, Ana. Em Portugal, a fertilidade é virtude, a solteirice é suspeita. Mas a vingança? Isso é o teu ódio falando, não a cura. Vingança. A palavra pairou como fumo de cigarro no ar confinado. Eu ri, amarga. Não é vingança. É justiça. Ela quer o meu dinheiro para tapar buracos que cavou sozinha. Mas no fundo, eu sabia, era mais. Era o acumular de anos sendo a sombra dela, a irmã que limpava as lágrimas dela após brigas com o João, que mentia para a mãe sobre as noites em que ela saía com amigas. Agora, o bónus era o catalisador, transformando ressentimento em fúria calculada. Deixei o tasco com a cabeça zonza, o bairro alto pulsando com risos de turistas e locais, o cheiro de bifanas misturado ao de maresia. Caminhei até ao mirador de Santa Catarina, onde o Cristo Rei do outro lado do rio parecia julgar-me com braços abertos. Ali, sob as estrelas que pareciam azulejos no céu, decidi, gravaria uma conversa com ela. Liguei. Maria, precisamos falar. Ela atendeu ao terceiro toque, a voz rouca de cansaço ou vinho. O que queres agora? Mais recriminações. Marquei para o dia seguinte, no mesmo café da Baixa. Ela chegou com olheiras profundas, o casaco puído contrastando com o colar de pérolas falsas que eu lhe dera no último aniversário. Os miúdos estavam com a avó, disse ela, mas eu vi as marcas, unhas roídas, tremor nas mãos. Eu transfiro mais, Maria. Mas conta-me tudo. O João. Ele bate. As palavras saíram baixas, como confissão num confessionário. Ela hesitou, depois desabou, não bate. Mas grita, bebe, gasta o que resta em apostas. E eu? Eu traí uma vez, com o chefe, para ganhar extras. Mas foi por eles, Ana. Pelos miúdos. O confessionário invertido, agora, ela confessava a mim, e eu gravava, o telemóvel escondido no bolso, capturando cada sílaba como evidência num tribunal invisível. Então, por que eu? Por que o bónus? Perguntei, fingindo empatia. Ela inclinou-se, o perfume barato invadindo o espaço. Porque tu não precisas. Sem filhos, sem futuro. Eu ouvi o médico, tu podes ter, mas escolhes não. Egoísmo puro. Divide, ou eu conto a todos que tu és infértil por escolha, uma vergonha para os ribeiros. A lâmina girou mais fundo. Infértil por escolha. Eu escolhera a carreira, sim, mas após uma gravidez ectópica aos 28, que me deixara de rastros, o medo congelara o desejo. Ninguém sabia, nem ela. Levantei-me, o coração um tambor de guerra. Vais arrepender-te disto, Maria. O sangue corta mais que a água. Nos dias que se seguiram, o plano coalesceu na minha mente como uma tempestade no Cabo da Roca. Eu contactei um advogado discreto em Belém, especialista em disputas familiares. Quer saber os meus direitos, disse. Ele riu, seco. Direitos. Em Portugal, família é sagrada, mas traição é crime civil. Reúne provas. Provas eu tinha, as gravações, as mensagens, até extratos bancários mostrando transferências passadas que ela nunca devolvera. Mas o advogado avisou, vingança emocional destrói mais que o dinheiro. Pensa nos miúdos.
os miúdos. O calcanhar de Aquiles. Eu via o Tomás, com os seus desenhos de barcos no Tejo, a Inês com os seus abraços pegajosos. Ferir Maria era feri-los, e isso corroía-me como ácido. Ainda assim, avancei. Criei um ficheiro, a verdade da Maria. Nele, compilei tudo, áudios, screenshots, até fotos antigas onde ela posava como a perfeita, contrastando com as noites em que me ligava bêbada, pedindo resgate. Envie para o grupo da família. Não ainda. Em vez disso, enviei-lhe uma amostra, uma mensagem com um áudio curto da confissão dela. Lembras-te disto? Imagina se a avó ouve. Ela ligou histérica, apagas isso agora. És uma víbora. Mas eu respondi calmo, paga o que deves, ou o mundo ouve a verdadeira Maria. O pânico dela era palpável, como um nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs de inverno. Ela transferiu 1000 euros, suados, prometendo mais. Mas o ciclo continuou, mais exigências, mais ameaças veladas. Se não ajudares, conta ao João sobre as tuas viagens, ele acha que és virgem ainda. Mentira cruel, e quando as nossas infâncias onde ela me acusava de ser a feia. A fúria cresceu, alimentada por noites insones onde eu caminhava pelo chiado vazio, as luzes dos candeeiros refletindo nas poças como lágrimas não choradas. Pedro, o terapeuta, avisou-me numa sessão, estás a caminhar para o abismo, Ana. A vingança é um espelho, reflete o monstro que ela vê em ti. Mas o monstro já acordara. Num fim de semana, fui a Porto visitar a tia Emília, a guardiã das histórias familiares, que vivia num apartamento com vista para a ponte de Dom Luís. Ela serviu-me caldo verde fumegante, os olhos sábios fixos nos meus. O que te aflige, miúda? É a Maria, não é? Ela sempre foi a flor que murcha depressa. Contei-lhe tudo, menos o plano. Ela suspirou, o rosário tilintando nos dedos. Em Portugal, vingança é como o fado, bela, mas trágica. Perdoa, Ana. Ou destrói-vos às duas. Perdoar. O verbo soava estrangeiro na minha boca. De volta a Lisboa, o clímax aproximava-se como uma maré alta. Maria marcou um encontro, para acertar contas, no Parque Eduardo VII, com os jardins floridos contrastando a podridão da nossa relação. Ela chegou pálida, o casaco apertado contra o frio de fevereiro. Aqui está o resto, disse, empurrando um envelope com cheques. Mas os olhos dela brilhavam com ódio. Agora, apaga tudo. Ou eu juro, Ana, conta à família que tu foste a causa do divórcio dos pais, tu, com as tuas birras que os fizeram brigar. Mentira absoluta, mas venenosa. Eu peguei o envelope, sorri. Obrigada, mana. Mas a família vai saber mesmo assim. Amanhã. Naquela noite, sozinha no terraço, com o Tejo negro lá embaixo, enviei o ficheiro para o grupo. Leiam isto. É a nossa verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo zumbido do telemóvel. As notificações explodiram, choques, perguntas, acusações. Maria ligou, aos berros, mata-te. Destrói-nos. Mas eu desliguei, o coração pesado, mas livre. A vingança começara, não com sangue, mas com a erosão da fachada dela, revelando a mulher quebrada por baixo. O aftermath da mensagem foi como um terremoto no coração de Portugal, réplicas que abalavam as fundações da nossa família, espalhando-se de Lisboa a Coimbra, de Porto a Faro. O grupo do WhatsApp, outrora cheio de memes de Natal e fotos de praias no Algarve, transformou-se num campo de batalha verbal. A prima Fátima foi a primeira, Ana, isto é verdade. A Maria a chantagear-te. Meu Deus, que horror. O tio Manuel, com o seu humor beirado, eu sempre soube que a Maria tinha unhas afiadas, mas isto. Corta como faca de ourives. E a avó, a matriarca de 82 anos, enviou uma voz trêmula, meninas, venham cá. Não sujem o nome Ribeiro com esta lama. Eu lia tudo no meu apartamento, o sol da manhã filtrando pelas cortinas de linho, pintando sombras dançantes nas paredes. Livre. Sim, mas o preço era o vazio, um buraco onde outrora pulsava lealdade cega. Maria não ligou, em vez disso, bloqueou-me, mas o veneno dela espalhou-se, pôs-se no Facebook subtis, choramingando sobre irmãs que traem por dinheiro, com fotos dos miúdos de olhos tristes. Os likes choveram de tias distantes, e eu sentia o julgamento, a solteira vingativa contra a mãe sofredora. A psicologia da multidão portuguesa é assim, prefere o drama da vítima, mesmo quando a vítima é carrasco. No banco, o stress acumulava-se. Uma fusão com uma firma espanhola exigia viagens a Madrid, mas a minha mente vagava para Maria. Sonhava com ela, nós miúdas, correndo pelas ruas de Alfama, roubando figos das árvores dos vizinhos, rindo até doer a barriga. Onde fora aquela Maria?
enterrada sob camadas de ressentimento, alimentado pela pressão de ser a boa filha, a que perpetuava o linho familiar. Eu, a rebelde, escapara para a universidade em Lisboa, deixando-a com a mãe doente e o pai ausente. Culpa. Sim, uma pontada, mas não o suficiente para recuar. Pedro, o terapeuta, marcou uma sessão urgente via Zoom, o seu rosto pixelado contra o fundo de ondas em Cascais. Ana, o que fizeste foi catártico, mas perigoso. Ela pode contra-atacar, legalmente, emocionalmente. Ele tinha razão. 2 dias depois, recebi uma carta registada do advogado dela, um tipo de pele de cobra de Oeiras. Difamação. Exige a retratação pública ou processo. Retratação. Eu ri, sozinha na cozinha, enquanto preparava um bacalhau à brás solitário. Em vez disso, respondi com o meu advogado, provas anexadas. Chantagem é crime, artigo 154 do Código Penal. O confronto veio na casa da avó, num sábado chuvoso de março. Coimbra estava cinzenta, o Mondego inchado como as emoções nossas. A avó reunira-nos, eu, Maria, os tios, primos, uma mesa longa como um tribunal, com o cheiro de cozida à portuguesa pairando como névoa. Maria entrou por último, os olhos inchados, o Tomás agarrado à perna dela como um escudo. Olha o que fizeste, Ana, sussurrou ela, mas alto o suficiente para todos. A avó, com o chale de lã tricotado, bateu na mesa. Basta. Contem a verdade, sem mentiras de novela. Eu falei primeiro, a voz firme, como se recitasse um relatório bancário. Descrevi as exigências, as gravações, o não mereces sem filhos. O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo choro da Inês. Maria explodiu, ela mente. Eu pedi ajuda, não chantagem. E ela, sem entranhas, sem amor, uma mulher vazia que destrói famílias por orgulho. As palavras dela acertaram como granizo, e por um momento, duvidei, era eu a vilã. O tio Manuel interveio, Maria, as gravações não mentem. Tu foste longe demais. Mas ela virou-se para mim, os olhos flamejantes, tu sempre invejaste a minha vida, Ana. Os meus filhos, o meu homem. Agora, queres destruí-lo tudo porque o teu útero é seco. O útero seco ecoou, e algo em mim partiu, não raiva, mas dor crua, a da gravidez perdida que eu escondera como uma ferida infectada. Levantei-me, a cadeira rangendo no chão de azulejos. Seco. Eu perdi um filho, Maria. Aos 28, sozinha no hospital de Lisboa, enquanto tu dançavas noites fora. E tu usas isso contra mim. Vai-te, com a tua piedade falsa. O quarto congelou. A avó fez o sinal da cruz, os primos murmuraram. Maria empalideceu, murmurando desculpa, fraco, mas o dano estava feito. Saí para a chuva, o casaco encharcado, correndo até à Sé Velha, onde me ajoelhei num banco, orando não a Deus, mas à fúria que me sustentava. Dias depois, o divórcio dela começou. O João, confrontado com as gravações pela avó, explodiu numa fúria bêbada, partindo loiça e jurando ir-se embora. Maria ligou-me, aos soluços, vês o que fizeste? Os miúdos. Eles perguntam por ti. Culpa, afiada como uma navalha. Eu fui vê-los no Parque de Monsanto, sob o sol tímido de primavera. O Tomás correu para mim, tia, por que a mamã chora tanto? Abracei-o, o cheiro de terra e infância invadindo-me. É crescidos, meu amor. Mas a tia ama-te. Maria observava de longe, quebrada, e por um instante, ofereci paz, para, Maria. Eu apago tudo se pararmos. Mas ela recusou, o orgulho luso intacto. Não. Tu ganhaste. Mas eu sei o teu segredo agora, a perda. Usarei isso. A guerra reacesa, e eu, de volta ao banco, via o bónus evaporar em honorários de advogados. A vingança, outrora doce, amargava na boca como azeite virado. Numa noite de insônia, caminhei pelo Tejo, as luzes de Belém refletindo na água como promessas quebradas. O que ganhei? Perguntei ao rio. Nada, exceto a liberdade de ser vista, não como a sem filhos, mas como a sobrevivente. O verão aproximava-se, quente e pegajoso, e com ele, o Festival de Santo António nas ruas de Lisboa. Eu juntei-me à multidão, sardinha na mão, vinho a escorrer, mas o coração pesado. Uma mensagem da Fátima, a Maria mudou-se para a casa da avó. O João levou os miúdos para o Algarve. Isolada. A minha obra. Mas o vazio crescia, um abismo psicológico onde ecoavam as palavras dela, vazia. Era tempo de curar, ou de aprofundar a ferida. O fado na rua cantava, estrangeira em terra própria. E eu dançava, sozinha, sentindo o ritmo da traição pulsar nas veias.
O calor de junho em Lisboa é um amante impiedoso, abraça-te com sol escaldante, mas deixa marcas de suor e arrependimento. Eu mergulhara no trabalho, promovida a diretora adjunta após a fusão espanhola, um título que soava a vitória, mas sabia a cinzas. O bónus seguinte veio, maior, mas eu doei metade a uma associação para mães solteiras e intendentes, um gesto anónimo que aliviava a culpa sem curar a ferida. Maria. Silêncio radioativo. Os miúdos enviavam desenhos via avó, mas ela bloqueara todos os canais. A família dividira-se, uns comigo, por justiça, outros com ela, por piedade materna. Uma tarde, após uma reunião no Ministério das Finanças, recebi um pacote no banco, um colar antigo, o que a mãe nos dera no Natal de 1995, com pingente de cruz. Dentro, uma nota na caligrafia trêmula dela: vende isto. Paga as tuas culpas. Culpa. A palavra era um chicote, fustigando a minha psique. Vendi o colar no antiquário do Chiado por 800 euros, e usei para uma viagem impulsiva a Évora, os templos romanos, o osso dos escravos na capela, ecos de sofrimentos antigos que espelhavam o meu. Ali, sob o céu estrelado do Alentejo, chorei pela primeira vez pela Maria miúda, a que me defendera dos miúdos da escola que me chamavam magricela sem graça. De volta, Pedro insistiu numa sessão presencial. Encontrámo-nos no seu consultório em Cascais, com vista para o Atlântico furioso. Estás em negação, Ana, disse ele, o bloco de notas aberto como um oráculo. A vingança libertou-te da chantagem, mas aprisionou-te na raiva. O que queres agora? Perdoar, ou punir mais? Punir mais. A ideia seduzia, como o vinho moscatel de Setúbal. Ela sabe da minha perda. Ameaça usá-la. Pedro acenou. Então, toma o controlo. Conta a tua história primeiro. Transforma a fraqueza em força. Inspirada, criei um blog anónimo, Vozes Sem Herdeiros, relatos de mulheres portuguesas sem filhos, navegando o julgamento social. Publiquei o meu, a irmã que me roubou o direito à dor, velando nomes, mas expondo a essência. Os comentários fluíram, eu também, em Faro, chamada egoísta pela cunhada. Força, mana. O outro não define valor. O apoio era bálsamo, mas Maria descobriu, via Fátima, claro. Ligou-me de um número desconhecido, a voz um sussurro quebrado: és tu, não é? A destruidora anónima. Para Ana. Os miúdos liem isso na escola. O bluff dela acertou no osso. Parei o blog, mas o dano, para ela, estava feito. O João voltara, mas sob condições. Terapia familiar em Lisboa, paga por mim. Não. Ela pediu, via avó, ajuda-nos, Ana. Pela família. Recusei, mas o dilema roía-me, vingança ou redenção. Numa noite de insônia, reli as gravações, o tom dela suplicante contrastando o acusador. Piedade brotou, frágil como uma flor de laranjeira em Alfama. O ponto de viragem veio no dia de Santo António, as ruas um mar de manjerico e sardinha. Eu vagueava pela moraria, o bairro das nossas raízes, quando a vi, Maria, sozinha, num banco de jardim, os cabelos desgrenhados, um copo de cerveja na mão. Os miúdos com o pai, longe. Aproximei-me, o coração um batuque de morna cabo-verdiana. Maria. Ela ergueu os olhos, vermelhos. Vai-te. Já destruíste o suficiente. Mas sentei-me, o cheiro de sardinhas pairando. Não vim destruir. Vim ouvir. Ela desabou, então, o casamento em ruínas, o João admitindo traições mútuas, os miúdos confusos, a avó doente de desgosto. Eu errei, Ana. O bónus. Era desespero. Mas tu, a perda. Por que esconder? Eu teria ajudado. Ajuda dela. Ri, mas sem malícia. Ajuda como? Chamando-me vazia. Lágrimas dela misturaram-se ao suor. Eu era invejosa. Tu livre, eu acorrentada. Desculpa. O perdão pairou, tentador como o mar calmo de Cascais. Abracei-a, o abraço salgado de lágrimas e vinho. Vamos devagar. Pelos miúdos. Mas no fundo, a dúvida, era genuíno, ou mais um ato. Dias depois, ela propôs terapia conjunta, num centro em Benfica. Fui, relutante. A terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque sulista, desenterrou raízes, a morte da mãe, unindo-nos em luto, mas separando-nos em papéis, eu, a provedora, ela, a dependente. A vingança de Ana foi um grito por reconhecimento, disse a terapeuta. Maria acenou, e a minha, um pedido por alívio. Progresso lento, como o elétrico subindo a graça. Encontros com os miúdos,
Piqueniques no Monsanto, histórias do avô pescador. Tomás desenhou-nos juntas, mãos dadas sobre o Tejo. Mas a cicatriz latejava, uma mensagem dela, acidental. Preciso de dinheiro para o João, ele ameaça levar os miúdos. O ciclo. Confrontamo-a na sessão, para Maria. Ou acabamos. Ela chorou, prometendo mudança, emprego numa loja de roupas em Chiado, terapia para o João. O verão avançava, praias de Cascais chamando, mas eu ficava em Lisboa, reconstruindo. O blog reabriu, com a minha história completa, da traição à trégua. Leitores aplaudiram, e um editor contactou-me para um livro. Vingança transformada em arte, o drama psicológico virando catarse coletiva. Mas Maria. Uma noite, ela confessou, eu planeava contar a todos sobre a tua perda, para te humilhar. Mas agora. Sinto a tua dor como minha. Compartilhámos vinho no meu terraço, o Tejo testemunha, e pela primeira vez, rimos, de memórias bobas, não de dor. Ainda assim, a confiança era frágil, como vidro de murano. O outono traria testes, eu sabia. A avó piorava, chamando-nos para o leito. Reconciliem-se, meninas. O Ribeiro é só uma. Fomos, de mãos dadas, mas o aperto era tenso. A vingança, pensei, é um fogo que queima quem acende. Mas talvez, no fim, aquecesse. O outono em Portugal é uma melancolia pintada, folhas douradas caindo como confetes fúnebres, o ar carregado de castanhas e promessas quebradas. A avó entrara no hospital de Coimbra, o cancro, o mesmo que levara a mãe, roendo-a como uma herança amaldiçoada. Eu e Maria viajámos juntas de comboio, o silêncio entre nós pontuado por olhares fugidios para o Douro a passar. Obrigada por ires, murmurou ela, os dedos entrelaçados num rosário imaginário. Eu acenei, mas o perdão recente era uma ponte frágil, balançando ao vento da dúvida. No hospital, o quarto cheirava a desinfetante e rosas murchas, a avó pálida contra as almofadas brancas. As minhas meninas, sussurrou, a voz um fio de fado. Contou histórias, o pai pescando salmão no Douro, as noites de São João com fogueiras que uniam o bairro. Não deixem o ódio vencer, como eu deixei com o vosso avô. Lágrimas fluíram, e nós, adultas, chorámos como crianças. Maria apertou a minha mão, perdão, Ana. De verdade. Eu apertei de volta, sentindo o pulso dela, vivo, frágil. Mas na saída, no corredor ascético, ela sussurrou, a avó quer que dividas a herança comigo. Os miúdos precisam. A herança. Não dinheiro, a avó era pobre, mas a casa em Coimbra, cheia de memórias e mobília gasta. O pedido acertou como uma bufetada. Sempre o mesmo, Maria. Agora, com ela a morrer. Ela curou, baixando os olhos. Não é isso. É medo. De ficar sozinha. O medo dela era o meu antigo, o de ser vazia. Abracei-a, mas avisei, não mais jogos. Ou perdemos tudo. Ela prometeu, e pela primeira vez, acreditei um pouco. De volta a Lisboa, o trabalho era refúgio, negociações com investidores europeus, viagens a Bruxelas onde o frio belga congelava dúvidas. Mas o telefone vibrava com o pedaços dela, João na reabilitação. Miúdos felizes. Progresso, mas eu via as rachaduras, uma mensagem para a Fátima, a Ana controla tudo agora. Vingança ganha. Paranoia. Talvez. Confrontamo-a numa chamada, para de fofocar. Confiança é mútua. Ela negou, mas o semear de dúvida era o resíduo da nossa guerra. O funeral da avó veio em novembro, uma missa na sede de Coimbra sob chuva torrencial, o sino lento como lamento de viúva. A família reunida, tios, primos, vizinhos com pastéis de Santa Clara em mãos. Maria leu o elogio, a voz embargada, ela ensinou-nos perdão, como o Tejo perdoa as chuvas. Eu segui, falando de resiliência, a dela, enfrentando a doença sozinha após o pai. No cemitério, sob carvalhos chorosos, dividimos a terra, ela ficou com a casa, eu com as joias, um acordo justo, sem sangue. Mas a morte dela desenterrou fantasmas. Numa noite pós-funeral, em Coimbra, ficámos na casa vazia, vinho do Dão fluindo. Lembras-te da mãe? Perguntei, tocando um azulejo rachado na cozinha. Maria acenou, olhos distantes. Ela amava-te mais, sabes. É independente. Eu era a fraca. Revelação crua, e eu vi, a inveja dela nascer ali, na sombra da preferência materna. Não era preferência. Era orgulho diferente. Conversámos até ao amanhecer, desfiando linhas de ressentimento como lã velha. Eu traí-te porque via em ti o que eu queria, liberdade, confessou ela. E o bónus? Era o meu grito por isso.
Catártico, mas frágil. De volta, o Natal aproximava-se, e convidei-os, miúdos, João, sóbrio agora. A mesa no meu chiado, rabanadas, bacalhau, luzes piscando no terraço. Tomás abriu o meu presente, um barco de brincar do Tejo, e abraçou-me. A tia é a melhor. Maria observava, lágrimas silenciosas. Obrigada, sussurrou. Mas no meio da festa, o João puxou-me de lado. Ela ainda te odeia, no fundo. Diz que o bónus te tornou monstro. O veneno persistia, infiltrado. A raiva reacendeu, mas controlada. Em vez de explodir, gravei-o, não para vingar, mas para proteger. Mostrei a Pedro, é ciclo, Ana. Quebra-o com limites. Estabeleci, visitas supervisionadas, sem discussões financeiras. Maria aceitou, mas o teste veio no ano novo. Ela pediu um empréstimo pequeno para a escola dos miúdos. Recusei, firme, trabalha para isso. A explosão dela foi textual, vibra sem coração. Os teus sobrinhos hão de odiar-te. Mas eu respondi com calma, eles hão de amar-nos às duas, se parares. O inverno fechou-se, nevando raro em Lisboa, um manto branco sobre o Tejo, como paz forçada. Eu caminhei pela Baixa Nevada, o silêncio mágico, refletindo. A vingança inicial libertara-me da chantagem, mas custara quase tudo, confiança, inocência dos miúdos. Agora, reconstruía, terapia, o livro em progresso, amizades com mulheres como eu, no clube de leitura em Belém. Maria. Distante, mas não inimiga. Uma mensagem dela, feliz ano, mana. Vamos tentar. Tentar. O verbo da esperança portuguesa, tenaz como a oliveira. Mas o clímax pairava, o João recaiu, uma festa bêbada em Alcântara, polícia envolvida. Maria ligou em pânico, vem, Ana. Pelos miúdos. Fui, encontrando-a no apartamento caótico, ele algemado, criança chorando. Abracei-as, enquanto ela desabava, eu causei isto. A ganância, o ódio. Naquela noite, organizei, ele para a reabilitação, miúdos comigo temporariamente. Não por pena, disse. Por família. Ela acenou, quebrada, tu salvaste-nos. Perdoa-me de vez. Perdão pleno. Quase. O drama da nossa vida era um fado inacabado, notas de dor e redenção entrelaçadas. A primavera irrompeu em Lisboa como uma redenção relutante, jacarandás roxos forrando as avenidas, o Tejo azul espelhando céus limpos, mas as sombras da nossa história persistiam, longas como as tardes quentes de abril. Os miúdos instalaram-se temporariamente no meu apartamento, o Tomás com o seu caos de legos espalhados pelo chiado, a Inês dormindo com o urso que eu comprara em Mafra. Maria visitava diariamente, ajudando nas rotinas, os olhos ainda carregados de vergonha. Tu não tinhas de fazer isto, dizia ela, lavando louça enquanto o sol poente tingia o terraço de laranja. Sim, tinha, respondia eu. Não por ti, mas por eles. E por nós. O João, na reabilitação em Sintra, enviava cartas, obrigado, Ana. Eu era o monstro. Monstro. Todos éramos, esculpidos pela pressão de um Portugal que glorifica a família nuclear enquanto esmaga os que não cabem no molde. Eu gerenciava o banco à distância, reuniões virtuais com o ecrã refletindo o rosto exausto, mas o caos doméstico era um bálsamo, risos de jantar, histórias antes de dormir sobre fadas do Douro. Tomás perguntou uma noite, a mamã e a tia brigaram por causa de um tesouro. Ri, abraçando, sim, um tesouro chamado amor. E aprendemos a partilhá-lo. Maria progredia, emprego fixo na loja, terapia semanal, até um curso noturno em gestão, para não depender mais, disse ela, com um sorriso tímido que ecoava a miúda de Alfama. Nós, juntas, visitávamos a avó no cemitério, deixando flores e rezas. Ela ficaria orgulhosa, murmurava Maria, e eu acreditava. Mas o teste final veio em maio, com o julgamento interno, o meu livro, Sem Herdeiros, Traições e Triunfos Familiares, publicado por uma editora de Porto. Lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com Maria na primeira fila, os miúdos orgulhosos. As críticas foram mistas, um drama cru, psicológico, que disseca a inveja lusa, elogiou o público. Mas anónimos atacaram, vitimizando-se a si mesma, a autora ignora o sofrimento das mães. Maria leu, e confrontou-me pós-lançamento, num copo de vinho no Bairro Alto. É sobre mim, não é? A traidora. Acenei, honesta. Sim. Mas também sobre cura. Ela chorou, mas abraçou-me, eu mereci. Mas agora, escreve o fim feliz. O fim. Estávamos a escrevê-lo. O verão trouxe o clímax suave, férias em família no Algarve, uma casa alugada em Lagos com praia privada. O João juntou-se, sóbrio a meses,
cozinhando cataplana enquanto os miúdos cavavam castelos na areia. Maria e eu caminhávamos ao pôr do sol, o Atlântico lambendo os pés. Lembras-te do bónus? Perguntou ela, rindo. O catalisador do inferno. Ri de volta, e da ponte para aqui. Falámos da perda minha, da inveja dela, sendo fios soltos numa tapeçaria coesa. Eu invejava a tua força, confessou. Agora, invejo a tua paz. Paz. Chegara, devagar, como o elétrico 28 parando em cada curva. De volta a Lisboa, o bónus anual veio, partilhei, não por obrigação, mas escolha, metade para um fundo para os miúdos, o resto para uma viagem nossa, irmãs, a Fátima. Sem exigências, só presença. A família reuniu-se no Natal seguinte, a mesa farta de harmonia frágil, mas real. O tio Manuel brindou, às Ribeiros, sangue que cura. Maria ergueu o copo, olhos nos meus, à vingança que nos salvou. Anos depois, escrevo isto no terraço, o Tejo eterno abaixo, os miúdos agora adolescentes visitando com histórias próprias. Maria casou-se de novo, um homem calmo de Évora, e eu. Encontrei amor num colega do banco, sem pressa por herdeiros, contentando-me com sobrinhos e legado escrito. A traição do bónus. Uma cicatriz, não ferida aberta. Na psicologia humana, o limite é elástico, doce ao ódio, mas volta com graça, se permitires. Em Portugal, onde o fado chora mas dança, aprendemos que a família não é perfeita, é imperfeita, e nisso, bela. E assim, o drama acaba não em explosão, mas em sussurro, perdão, ganado com unhas e dentes, sob o sol impiedoso de Lisboa.